A graça e a paz, amada igreja, mais um domingo, dia de cultuar o Senhor. Amém? Que você possa, ao encontrar com essa palavra, encontrar a minha voz, que você possa estar com a sua família e que nós possamos orar para iniciar a palavra desta noite. Amém? Senhor Jesus, nós estamos dessa forma reunidos, Senhor, porque nós, como cristãos, entendemos que o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente, Pai. Ô Senhor, não há paredes, não há distância que possa impedir, Senhor, de nos unir no Teu amor. E a Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Amém? Querida igreja, queridos irmãos, eu convido você essa noite para nós meditarmos um pouquinho na palavra, que você vá comigo no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 39. Lucas 4, nosso querido médico Dr. Lucas, que escreveu a palavra de Deus, né? Através de vestígios, de estudos, de testemunho. E aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 39, diz assim: E inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Amém? Eis a palavra do Senhor para nós neste dia. A palavra diz aqui, vamos contextualizar um pouquinho, que estava Jesus nas circunvizinhanças de Genezaré, do Lago da Galileia, próxima à cidade de Cafarnaum. E como já tinha amizade com Pedro, Pedro o convida a ir à tua casa para que a sua sogra fosse curada. E a palavra nos testemunha aqui no livro de Lucas que o Senhor Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra. E esse versículo cujo qual nós lemos nesse momento, ele diz o seguinte, vamos ler de novo. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, serviu. Numa linha, num pequeno pedaço do versículo, nos ensina tanta coisa. Primeiro, contextualizando, a gente vê que o Senhor, ele tinha o seu ministério. Qual era o ministério de Jesus? Perguntei para quem está do seu lado. Você já parou para pensar qual é o ministério de Jesus? O ministério de Jesus está aqui, olha. Nesse mesmo texto, no versículo 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas na Galileia. O ministério de Jesus era ensinar o evangelho. O ministério de Jesus era o ensino, a palavra. E aqui nós vimos que o Senhor ele ia de sinagoga a sinagoga. Então quer dizer que Jesus congregava. Diga para o teu irmão, Jesus congregava. Você aí, que nesses momentos hoje nós estamos um pouco desigrejados, só no sentido físico. Que nós ainda continuamos tendo uma igreja, nós continuamos tendo um pastor, nós continuamos tendo um Jesus a qual nós entregamos a nossa vida. Amém? E aqui a palavra de Deus conta para nós o ministério de Jesus, que ele ia de sinagoga em sinagoga. E no caminho dessa sinagoga a sinagoga, acontecia as curas, acontecia as libertações, acontecia a expulsão de demônios, acontecia a ressurreição de mortos. Tudo isso acontecia no caminho.
Porque quando o Senhor Jesus fazia o que lhe era ordenado a fazer, as outras coisas também iam acontecendo. Amém? E aqui a palavra de Deus diz que ele estava com Pedro e ele para na casa de Pedro. Amém? E na casa de Pedro ele encontra a sogra de Pedro que estava doente. Eu quero dizer para você que eu e você temos um Deus que cuida de nós. Eu e você temos um Deus que, entre aspas, perde um tempo para entrar na minha casa, para entrar na tua casa e para te curar e para me curar. Amém? Esse Deus, ele não mudou para que eu mude. Amém? Então, hoje é o primeiro indício que a palavra nos ensina que o Senhor entra na nossa casa. O Senhor pregava nas sinagogas e agora ele estava no contexto familiar. Ele entra na casa de Pedro para curar a sogra de Pedro. E a gente fala, nossa, mas ela estava com uma febre. É que a gente pensa com uma cabeça ocidental do século 21, né? Só que naquela época, pense, não existia vacina, não existia remédio. Mas aquele que podia curar qualquer coisa, que não diz qual era a enfermidade dela, diz que ela tinha uma febre. A febre nós sabemos que ela é um indício de algo que está indo mal. Às vezes na nossa casa há um indício, na nossa vida há um indício de alguma coisa que não está indo bem. E quando há esse indício, quando há esse sintoma, quando há essa febre, você tem a quem recorrer. A Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que o próprio Pedro disse, né? E tu, quem diz que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitos dizem que Pedro conheceu Jesus na pesca maravilhosa, que é logo em seguida aí, né? Que ele largou os seus barcos, suas redes e seguiu a Jesus. Quando o Senhor Jesus falou, de agora em diante vos farei pescadores de homens. Só que foi antes. Lá em João, quando o Senhor está escolhendo seus discípulos, a palavra diz que André conhecia Jesus e chamou Pedro, chamou Simão Pedro e falou, venha ver, nós achamos o Cristo. Então Pedro já tinha se encontrado com Jesus. A pesca maravilhosa não tinha acontecido ainda, mas Pedro já tinha se encontrado com Jesus. E quando nós nos encontramos com Jesus, já começa a obra de Deus maravilhosa nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Prova disso é o que estava acontecendo aqui com Pedro e sua sogra. Ele era aquele que lá em João, André diz, achamos o Cristo. Amém? Aí agora, Pedro conhece a Jesus. André apresenta Jesus a Pedro. Pedro apresenta Jesus à sogra. Quando nós conhecemos Jesus e apresentamos Jesus a outra pessoa, o Senhor anda mais do que esse vírus. Anda muito mais rápido e cura, e liberta, e sara, e ressuscita. Esse é o Senhor Jesus. E aqui na palavra diz que a hora que ele entra, e a palavra diz, vamos ler novamente esse pequeno versículo. Inclinando-se para ela, repreendeu-lhe a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, serviu. Primeira coisa nós vemos a parte do Senhor Jesus. Ele entrou na casa. Ele foi até a sogra de Pedro. Ele se inclinou a ela. Ele repreendeu a febre e essa enfermidade a deixou. O Senhor, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Diga comigo, o Senhor não mudou para que eu mude. Amém? Aí a palavra diz que o Senhor, ele fez a parte que lhe cabe, a parte que ele sempre faz. Ele foi até a casa de Pedro, ele vai até a tua casa.
ele se inclinou àquela que necessitava dele. O Senhor continua se inclinando àquela que necessita, àquele que necessita. A palavra fala que ele repreendeu a febre e essa o deixou. O Senhor continua dando ordem ao mundo das trevas e o Senhor continua curando aquele que precisa. Só que em seguida nós vimos uma outra parte, a parte que nos cabe. A parte que aconteceu com a sogra de Pedro, que diz assim: e ela, levantando-se logo, servia-os. E ela, levantando-se logo, servia-os. Mas ela estava doente agora há pouco. Mas a palavra fala que a partir do momento que o Senhor a curou, a palavra diz que ela, levantando-se logo, primeira coisa, posicionamento. Quem é curado, quem recebe de Cristo, como eu e você já recebemos um dia, e continuamos recebendo hoje e todos os dias, primeira coisa na nossa vida é posicionamento, é se levantar, é se colocar em pé. A posição de um doente é deitado, mas a posição de um curado é em pé. Aí eu convido você hoje para o seu posicionamento, para o meu posicionamento. Um dia nós somos doentes e a posição do doente é deitado, mas a posição do curado é em pé. Ela podia falar ainda, eu ainda não estou me sentindo bem, todo mundo ia entender e falar, ela estava com febre agora há pouco. Estava. Diga para o teu irmão aí do lado, estava doente, passado. Mesmo que esse passado tenha sido há 1 segundo atrás. Estava. Posicionamento agora é em pé. Quem fica deitado é o doente. Quem se posiciona em pé é o são. Amém? Eu pergunto para você essa noite. O posicionamento agora é seu. O Senhor fez a parte dele. O posicionamento agora é meu e seu. Qual o posicionamento que nós vamos tomar? Continuar deitado ou nos posicionar em pé? Amém? Eu espero que você escolha o posicionamento em pé. A palavra aqui continua dizendo que aí, a partir, ela levantou-se e o servia. Nossa, irmão. Todo mundo ia entender se ela falasse, olha, tem água ali, tem pão ali, tem suco de uva ali, vocês podem levantar e se servir, porque eu ainda estou me recuperando. Não, a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina o posicionamento do cristão. Ela levantou-se, posicionamento, e os servia, atitude. Cristão tem que ter atitude. As nossas atitudes é que nos colocam no posicionamento correto. Ela se levantou e os servia. A palavra nos diz assim, que nós sempre servimos. Engano nosso é nós acharmos que nós não servimos. A palavra não diz assim, que nós não podemos servir a 2 senhores? Ou nós agradaríamos a um e desagradaríamos ao outro? Ou nós faríamos um feliz e entristeceríamos o outro? O que eu quero dizer para você é que é um engano nosso achar que nós não servimos ninguém. Não existe isso, ou servimos a um ou servimos ao outro. E aí eu convido você a dizer para quem você vai servir. Lá em Josué 24:15, se eu não me engano, Josué diz assim, se vocês querem servir aos deuses dos vossos pais, aos deuses dos vossos antepassados, ao Deus dos amorreus, escolhei hoje a quem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué já sabia sobre isso, que não existe servir 2 senhores ou a nenhum senhor.
Engano seu se você acha, não, eu não sirvo a Deus, mas eu também não estou servindo a ninguém. Engano seu, a alguém você está servindo. Amém? Eu convido você hoje a um posicionamento, se colocar em pé, parar de dizer, porque o cristão ele não pode ficar na sua posição de coitadinho. Nossa, eu estava doente, eu preciso tanto de alguém. O Senhor te curou, o Senhor me curou. O Senhor me curou para que eu me coloque em pé e a palavra diz que logo ela se colocou em pé. Eu acredito que na mesma hora ela já se colocou em pé e os servia. Para alguém que estava tão doente, talvez à beira da morte, ela os servia. A quem você está servindo? A quem eu estou servindo? A palavra lá no Salmo 100, se você não sabe por onde começar, a palavra em Salmo 102 fala: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Aleluia! Lá em Salmo 100, olha que número redondinho para a gente lembrar. Onde que tá, irmã? Lá no Salmo 100. O que eu tenho que fazer? Servir ao Senhor e com alegria. Apresentai-vos diante dele, não com lamúrias, mas com cânticos. Amém? E a palavra diz lá em 1 Pedro e diz então em Gálatas, diz que nós devemos servir ao nosso irmão. A palavra nos fala que se nós queremos servir a Deus, devemos começar pelo nosso irmão. Amém? Então a palavra para nós meditarmos nessa noite é quem nos temos servido. Imagine se você, agora, na casa de Pedro, você é a sogra de Pedro. O Senhor entrou na tua casa. Eu quero que você lembre o dia que o Senhor entrou na tua casa, que o Senhor entrou na tua vida. O dia que você clamou e Ele veio. E Ele foi fiel e justo para fazer a parte dele. Ele entrou, Ele se inclinou para você. Ele ouviu o teu clamor. Ele te curou. Ele te salvou. E agora é a nossa parte, o nosso posicionamento. O Senhor nos pede duas coisas essa noite. Posicionamento, coloca-te em pé. Posição de deitado é para quem estava naquela situação de doente. Posição de curado é em pé. Você está entendendo essa palavra essa noite, não está? Você aí que está lamuriando da vida, cansado. A palavra diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que te dá esperança é o Senhor, a alegria dos homens. Amém? Aquele que era, que é e que há de vir, aquele que não mudou para que eu e você mudasse. Aquele que veio para que eu e você tivesse vida e a tivesse em abundância. Eu convido a você essa noite a escolher qual Deus você quer servir. Porque um ou outro você está servindo. Que você coloque um posicionamento na sua vida de não gastar mais um dia com tristeza. Que a palavra de Deus diz que haveriam dias bons e haveriam dias maus. Mas o Senhor estaria conosco todos esses dias. Amém? Eu convido você a meditar sobre isso. Eu convido você que já começou a ler a Bíblia tantas vezes e parou. Se começa as coisas e não continua, não se posiciona. Eu convido você a parar de viver do passado, a parar de viver como aquela que ainda estava doente, como aquele que ainda estava doente. Eu convido você a se levantar. Eu convido você a servir. Se você guardar essas duas palavras e ruminar elas essa semana, levantou logo e serviu-os. Serviu o Senhor e serviu os irmãos. É um passo da transformação das nossas vidas para sempre. Amém?
que a paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo, a graça desse imenso Deus, possa entrar na tua casa essa noite. Possa encontrar aquele que precisa de cura. Que ele possa fazer aquilo que ele veio para fazer, se inclinar e curar e libertar. E que aquele que foi curado, eu e você, possa se levantar e servir com alegria. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida. E até nos encontrarmos novamente, fisicamente, que você possa todos os dias lembrar do Deus que te curou, que entrou na tua casa, que você possa lembrar dele em pé, que possa lembrar dele servindo a Deus e a teus irmãos. Deus te abençoe. Precisar de alguma coisa, eu e o pastor, nós estamos aqui. Nos ajuda a ficar mais atentos. Deus abençoe. Amém.